Hi, my name is Bia, I'm a teacher, e hoje eu quero falar com vocês sobre a minha jornada com inglês, como foi a minha trajetória para aprender inglês. E essa primeira história é a minha história favorita do mundo todo, então sempre que eu tiver a oportunidade eu vou contar ela assim. No ensino fundamental, primeiro ciclo do fundamental, Fundamental 1, tínhamos aulas de inglês já, e durante uma dessas aulas de inglês, a professora estava passando o vocabulário, eu acredito, de animais. E eu fui contando a linha de raciocínio que ela estava lendo, e lá no finalzinho da página tinha uma borboleta. Então eu fui no glossário do livro, vi que borboleta era butterfly, e aí quando a professora perguntou, borboleta, eu respondi, butterfly, com o maior orgulho do mundo, Sasha alfabetizada em inglês. Ela me olhou assim, você olhou no glossário, não foi? E eu fiquei, não, professora, claro que não. Eu? Nunca. Não me orgulho, menti, não me orgulho. Mas a sensação de saber a resposta de um vocabulário, uma palavra pequena em inglês, me fez sentir sensações incríveis. E esse foi o gatilho que me trouxe pro inglês, no fim das contas. Eu gostei tanto de ter sabido a resposta de um vocabulário em outra língua que eu precisava mais, eu precisava saber mais, eu precisava ter mais essas respostas comigo. As minhas lembranças da minha infância são um pouco bagunçadas, então eu não sei se eu tô seguindo a sequência certa, mas também houve um momento que, na minha paixão pelo inglês, que a minha tia, ela tinha um conjunto de livros com fita cassete. E aí ela me emprestou esses livros e as fitas cassete desses livros. E eu sentava na sala, deitava no tapete, colocava no radinho a fita para tocar e tentava acompanhar o livro de acordo com o que o locutor estava falando, explicando ou lendo. E era uma experiência muito divertida, era algo que eu fazia no meu tempo livre, ao invés de brincar, eu estava escutando o radinho e lendo livros em inglês. Nós tivemos um momento financeiro muito bom na nossa família e os meus pais contrataram a Sky, TV a cabo. E foi através da Sky que eu conheci as séries e os cantores da Disney. Eu sou da geração Demi, Miley e Selena. Conheci Friends na Warner e outras séries como Pretty Little Liars na Boomerang, por exemplo. E a Sky, ela tinha a oportunidade no controle de trocar o áudio, trocar o idioma e colocar a legenda. Então, sempre que eu tava sozinha, eu colocava o áudio em inglês com legenda e eu tentava associar as palavras que eu já conhecia e aprender, entender as palavras que eles estavam falando. Obrigada, moto. Eu passei muitos anos sendo aluna passiva. Eu não tinha um momento na minha rotina em que eu dedicava a ler, estudar, eu aprender intencionalmente a língua. Meu contato com o inglês passou a ser muito mais nos momentos de lazer, com as séries e as músicas. E nesse mesmo período eu me apaixonei perdidamente por Little Mix. E através de Little Mix eu entrei no mundo dos fandoms. Então eu precisava de inglês para assistir as entrevistas, eu precisava de inglês para manter o Tumblr, que meu Tumblr era em inglês, meu Tumblr de Little Mix. Eu precisava de inglês para cantar a música certinho, cantar a música direito e entender o que elas estavam cantando nas músicas. Apesar de ter sido um momento de passividade com o inglês, de só absorver a parte do lazer e não intencionalmente estudar a língua, esse tempo não foi um tempo perdido. Eu aprendi muito, eu cresci muito, principalmente em relação a sotaques, porque quando a gente começa a aprender de uma forma mais organizada, eu diria, nós acabamos nos acostumando com o sotaque, porque a gente acaba consumindo aulas em um sotaque, digamos assim. E como eu estava apaixonada por Little Mix, ao mesmo tempo que eu estava apaixonada por Demi Lovato, ao mesmo tempo que eu estava apaixonada por Five Seconds of Summer, eu tinha contato com diferentes sotaques e eu estava treinando minha percepção e minha compreensão desses diferentes sotaques. Então eu cresci muito em questões de compreensão
do inglês como uma língua com várias variantes. Mas isso levou anos, foram anos de inglês passivo para que eu crescesse de alguma forma através desse inglês passivo. No finalzinho do meu ensino médio, eu já tinha um vocabulário ok, eu já tinha uma percepção de gramática por associação ok, mas eu me recusava terminantemente a falar. E aí a minha escola começou a ofertar um curso de inglês e eu fui nas primeiras aulas para ver como era o curso, esperando que os meus pais fossem pagar, mas não cabia no orçamento. Porém, o fato de eu ter ido nessas primeiras aulas me mostrou que eu já tinha um conhecimento do inglês que eu não sabia que eu tinha. Foi uma virada de chave na minha cabeça frequentar essas primeiras aulas, porque tudo que os professores estavam ensinando de início do inglês, eu já sabia. E vendo que eu não ia ter o curso, eu não ia ter um professor para me ajudar, mas eu já tinha certo conhecimento do inglês, eu resolvi me desafiar a crescer. Então, eu continuei com as entrevistas dos meus ídolos, das séries em inglês com legenda. Eu continuei consumindo mídia em inglês, mas eu também me joguei. Eu entrei no Omegle, I don't know how to say it. E eu coloquei o áudio, a língua lá, inglês, o idioma. E eu comecei a conversar doidado com gringos no chat. Eu passei a prestar mais atenção nas aulas da escola. E eu passei a ler fanfic em inglês. Eu lia muita fanfic em inglês. Aos 16 para 17 anos, eu passei em letras, português e inglês pela Universidade de Pernambuco. E com a minha matrícula, minha mãe viu, né, que esse era meu futuro e ajustou o orçamento da família para que eu pudesse ir para um curso de inglês e receber um certificado. A gente já sabia que a faculdade não ia me ensinar inglês. No curso, eu consegui ter um ponto de referência para me ajudar a entender quais eram as minhas barreiras, onde eu estava, para onde eu queria ir, como chegar aonde eu queria ir. Como eu falo muito aqui, um curso ou um teacher particular, ele não tá lá para fazer passo de mágica e te dar todo o conhecimento do mundo só pelas aulas. O teacher também ele vai ser um ponto de referência para te ajudar a entender como avançar. Esse momento de curso me ajudou bastante a entender onde eu precisava aperfeiçoar o meu conhecimento para que eu encontrasse conforto na minha fluência, entendesse a minha fluência. No curso também eu me forcei a aproveitar todas as oportunidades que ele fosse me oferecer. Então, se o professor fazia uma pergunta na sala, eu respondia o que eu achava ser certo. Se o professor pedia para ler, um voluntário para ler o texto, eu me voluntariava a ler o texto em voz alta. Se era um jogo na sala, bota também. Conversation Club. Oferecia um clube de conversação. Eu estava em todos os Conversation Clubs. Porque eu precisava dar aos professores a oportunidade de me corrigir. Eu precisava dar aos professores a oportunidade de identificar os meus vícios de fala, de identificar as minhas barreiras, os meus erros, para que eu pudesse avançar. To get where I am today with English, it took me years and years of studying and not studying, but I loved my journey. And this is very important. You have to have a good relationship with English to be a good journey. But it doesn't need to be like this to everyone. You don't need to take years and years and years studying English to get where I am today. So here's what you can learn from my journey. Imersão é a resposta. Se você consumir mídia, todas as formas de mídia, on a daily basis, de forma diária, com certeza os resultados virão. Seja ativo. Pode levar anos e anos e anos para você aprender o inglês se você for um aluno passivo. Se você for um aluno ativo e fizer por onde, e estudar, e se esforçar, não serão tantos anos assim. Aproveite e busque por oportunidades. Elas sempre vão aparecer. Você só precisa abraçar elas. E elas podem aparecer como um vídeo em inglês que o YouTube te recomenda, um perfil em inglês que o Instagram te recomenda. Opte por assistir filmes e séries legendados. Leia em inglês. Seu amigo está aprendendo inglês?
pratica junto, se ajuda. Entenda que a construção do inglês não é uma coisa que vai vir do nada, não vai cair da árvore. Abrace oportunidades. Seja estudando sozinho ou num curso, busque um guia para te ajudar a entender como você pode elevar o seu inglês. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos sobre como você pode trabalhar o seu inglês, não em questões de gramática, não são aulas de gramática ou vocabulário, são vídeos para te ajudar a entender o que é que você precisa fazer para crescer no seu inglês. Na página do Instagram também eu tento criar conteúdo para te ajudar a ter pequenos conhecimentos da língua no seu feed. E eu tô sempre à disposição para ajudar na caixa de comentários, no DM do Instagram, porque eu acredito que se a gente criar um ambiente de construção conjunta, fica mais fácil da gente aprender inglês e se ajudar. I think that's it for today. Thank you for watching. We have more videos here. Consider watching, and if you like me or my classes, consider subscribing to the channel. I'll see you in my next video. Bye!